Fala pessoal, bora né pessoal? Chegou aí, tá chegando o grande dia do primeiro jogo da semifinal. Jogaço amanhã. Comente aí se você irá no Mineirão amanhã ou se você vai assistir em casa, deixa o seu comentário. Amanhã estarei lá no Mineirão, né pessoal, para esse grande jogo e vamos torcer muito para o Cruzeiro passar, né, com alguma certa facilidade ali, pelo menos esse primeiro jogo, né? Jogar na casa do Corinthians é complicado, mas esse primeiro jogo, 2-3-0 ali, seria um resultado ideal para a gente chegar com uma certa tranquilidade lá em São Paulo. Pessoal, Cruzeiro, né, tá com uma semana bem badalada aí, né? Uma semana com muitas notícias, propostas na mesa, hein? Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores do Cruzeiro. Hoje nós iremos falar só um pouquinho sobre cada um, mas se inscreva aí no canal, senta o dedo no like, comente aí se tá confiante para o jogo de amanhã. Bora ajudar aí o canal nesse começo de história. E assim, pessoal, propostas. Jonathan Jesus, uma proposta, né, de subiram já o valor, né, para 9 milhões de euros, mais 1 milhão aí, podendo ser, né, caso ele atinja objetivos ali, mais 1 milhão de bônus, né, metas e objetivos. Lembrando que o Cruzeiro pagou 8 milhões de reais, pessoal, no Jonathan Jesus, né, comprando 90% ali do seu passe lá no Ceará. E assim, 8 milhões de euros vai dar mais 50 milhões de reais. Seria uma ótima venda. O jogador hoje ele é reserva do Cruzeiro, né? Lembrando que se vende tem que trazer outro, né? Ou subir alguém da base ali que tenha um estilo parecido, né? Mas é uma proposta muito boa para um jogador reserva que não teve, né, uma sequência muito grande de titular no Cruzeiro, até porque o Vidalba e o Fabrício Bruno jogaram muito esse ano e o Jonathan Jesus não teve aquele espaço, né? Mas seria uma ótima venda. Lembrando, o Cruzeiro não precisa vender ninguém agora. O Pedrinho, em relação à grana, tá bem tranquilo, né, pessoal? Então, assim, só vai vender se realmente for interesse do jogador e se a proposta foi interessante para o Cruzeiro. Então, nós não sabemos se o Jonathan quer ir, né? O Cruzeiro não está precisando desse dinheiro. Lembrando, ele é novo, tá, pessoal? Um jogador novo. Tem uma história ainda para construir. Tem muito mercado ainda. Vamos ver, né? Agora, Fabrício Bruno, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Porque tem uma matéria aqui, ó. Fala, Fabrício Bruno pode se tornar a maior venda da história do Cruzeiro, fechando com a Premier League, né? Então, qual que é a proposta, pessoal, para o Fabrício Bruno? Não chegou ainda, tá? É apenas especulação. Mas onde a fumaça, há fogo, dizem, tá? Que é o mesmo empresário do Jonathan Jesus e diz que vai chegar uma proposta na mesa do Cruzeiro de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais aí na cotação atual, um time da Premier League, né? Na minha visão, Fabrício Bruno, né, tá jogando fino da bola. Nós temos a Libertadores 2026, então não sei se seria interessante para o Cruzeiro. É muita grana? O Fabrício Bruno já é um pouco mais velho, é quase 100 milhões de reais, mas será que seria interessante desfazer o melhor zagueiro, né, do Brasil antes da Copa do Mundo? Acho que também nem para ele seria tão, né, tão interessante, porque ele tá na cidade que ele gosta, ele tá no time que ele ama, ele tá sendo convocado para a seleção e tá aqui perto, né? O Ancelotti consegue vê-lo com mais frequência, com mais facilidade, e tem a Libertadores, né? Talvez, quem sabe, depois da Copa do Mundo, mas antes da Copa do Mundo não sei se seria interessante para o Fabrício Bruno e não é interessante para o Cruzeiro, porque arrumar outro zagueiro do mesmo nível, né, rápido vai ser difícil, tá? Então, Fabrício Bruno eu acho que não sai. Jonathan Jesus sim, talvez possa ser que o Cruzeiro aceite a proposta, mas o Fabrício Bruno eu acho que não vai aceitar e ele também não vai querer ir nesse momento, tá? Então, assim, duas propostas. Tem proposta que pode chegar aí, Caio Jorge, tá, pessoal? Matheus Pereira. Quando o time se destaca, e se vocês pararem para pensar, a premiação que tiveram agora, né, os jogadores do Cruzeiro, a seleção ali do Campeonato Brasileiro foi
né, muito mais jogador do Cruzeiro e Flamengo, né, de qualquer outro time. Então o Cruzeiro tá com um time muito bom e realmente finalizou o campeonato em terceiro lugar, semifinalista da Copa do Brasil. Se ganha a Copa do Brasil, vai chamar mais atenção ainda, né? Então propostas irão aparecer. Cabe o Cruzeiro saber qual aceitar e qual não vai aceitar. O importante agora é que o Cruzeiro tem dinheiro, né? Pedrinho realmente não precisa tirar dinheiro do Cruzeiro para viver. Então, assim, não é qualquer proposta que tira um jogador do Cruzeiro hoje, não é qualquer valor. Só se o jogador realmente forçar a barra para sair. Mas os jogadores do Cruzeiro eles estão bem felizes, né? O grupo está bem unido, salário em dia, premiação em dia. Então é um ambiente perfeito para quem quer trabalhar ali, realmente num ambiente bem saudável, com tudo em dia, né? Sem polêmica, sem nada. Esse é o ambiente do Cruzeiro hoje. Então, não sei se vale a pena, né? Vender algum jogador agora. O interessante é tentar ganhar a Copa do Brasil, contratar mais jogadores para a Libertadores do ano que vem, e aí depois, né, vai acabar, não tem como o clube não vender, né? O Caio Jorge mesmo, eu acho que ele fica até a Copa. Depois o Cruzeiro deve vender ele, até porque o Vila Real, né, tem mais ou menos o mesmo estilo de jogo que o Caio Jorge. Então, pessoal, não sei se vocês assistiram a entrevista do Joaquim Pinto, ele trabalha hoje com uma equipe sombra, né? O que é a equipe sombra? Ele já mapeia vários jogadores ali para cada posição. Caso aconteça uma venda no Cruzeiro, ele já tem jogadores ali mapeados para aquela posição, que tenha mais ou menos o mesmo estilo daquele jogador que está jogando no Cruzeiro hoje. Então, por exemplo, o Caio Jorge, né? Eles mapearam ali o Vila Real, sabendo que o Caio Jorge vai ser difícil segurar, já trouxeram o Vila Real ali, que outros grandes clubes queriam ele, né? Jogador novo, artilheiro aí do último Mundial, Sub-20. Então é isso, o Cruzeiro vai vender jogadores? Vai, mas não por qualquer valor, né? Não é chegar aqui e achar que vai levar por qualquer valor, coisas que faziam antes, né? Estavam fazendo antes, estavam levando jogadores até de graça, né? Olha o Estevão, que saiu do Cruzeiro, olha o dinheiro que o Palmeiras fez no Estevão, né? Vitor Roque saiu por uma penchicha e olha o dinheiro que já foi vendido, né, lá para fora. Então antes era assim, agora não, agora a casa tá arrumada, né? Então não tem jeito. Quer tirar do Cruzeiro? Pode até tirar, mas vai ter que pagar o preço que o Cruzeiro está querendo. Gabigol tem saída do Cruzeiro como caminho provável para 2026? Eu concordo, né? Gosto muito do futebol do Gabigol, tá, pessoal? Gosto muito mesmo. Porém, Gabigol ganha um excelente salário no Cruzeiro, um dos maiores salários do Brasil, quase 3 milhões de reais, e é reserva hoje do Cruzeiro. O Jardim continuar no Cruzeiro, né? Tem um papo do Jardim também, sair do Cruzeiro, coisa que ele não quer ser mais técnico, né? Então, se ele continuar no Cruzeiro, é difícil do Gabigol ser titular. Não se encaixa no estilo do Jardim, o futebol do Gabigol, né? Agora, se o Jardim sair, aí talvez o próximo técnico tenha, né? O Gabigol se encaixe, tá? No futebol, né? No estilo do novo técnico. Então, acho que vai depender muito da permanência do Jardim também, né? Então, o Jardim, ele deve conversar com o Pedrinho aí ao final da Copa do Brasil. E hoje eu não tenho mais certeza se o Jardim fica, tá, pessoal? Porque o próprio Pedrinho falou aí na entrevista, né, na premiação do futebol brasileiro, falou do Campeonato Brasileiro, falou que o Jardim, né, tem o pensamento de não ser mais técnico, que ele não vai parar no futebol, mas ele quer um cargo acima do técnico, né? Um diretor de futebol, um cargo ali que não seja treinador. Ele já está com a vida ganha, lembrando que ele já, né, foi técnico aí na Arábia, então encheu o bolso de dinheiro, já está com a vida ganha, tem empresa de vinho, de azeite, cara bem estabilizado financeiramente, ele pode escolher sim o que ele quer. É uma pena, se ele não ficar para o ano que vem, vai ser uma grande perda para o Cruzeiro, né? Porque o futebol, o Jardim mudou muito o patamar do Cruzeiro esse ano, tem as mãos dele ali em tudo, né, que o Cruzeiro mudou. Seria uma pena. Pelo menos ano que vem, se ele ficar 2026 todo, né, disputar a Libertadores, seria bem interessante. E aí 2027 ele segue, né, o caminho dele, caso ele realmente não queira ser mais técnico. Mas fica aí, Jardim, fica aí que nós,
né? Precisamos aí de você para 2026. Então, por isso, pessoal, eu acho que é mais chance dele ficar do que ele sair. Aí o Gabigol, né? Realmente é melhor o Gabigol caçar o rumo dele, porque ele quer jogar, ele não está errado, ele quer jogar, ele tem 28 anos de idade, tem futebol para jogar, né? Só que no Cruzeiro não se encaixa. Então, assim, ele tem que seguir o rumo dele e vai aliviar a folha de pagamento do Cruzeiro em quase 3 milhões, né? Então, assim, Gabigol deve sair, Jonathan Jesus eu acredito que saia também. Caio Jorge, Fabrício Bruno, eu acredito que ficam até a Copa do Mundo, pelo menos, tá? E aí seria muito bom para o Cruzeiro. E devem chegar outras propostas aí. Agora nós estamos na fase, né? Na época das propostas, né? Vamos torcer aí para, pelo menos, se vender, trazer um melhor ou do mesmo nível, né? Então, o Vanderlei Luxemburgo falou aí que o Cruzeiro é o favorito para ganhar o campeonato da Copa do Brasil. E realmente é, né, pessoal? O Cruzeiro é o favorito para ganhar, mas não tem nada ganho, né? O Fluminense tem um ótimo time. Acho que dos 4 aí, o Vasco é o que mais, né? O que menos tem chance, né? O que mais está patinando. Deve tomar, se continuar jogando o que está jogando, deve tomar uma surra do Fluminense, mas é clássico, né? Clássico é clássico. E o Corinthians, se o Cruzeiro jogar o que está jogando e o Corinthians jogar o que está jogando, o Cruzeiro passa do Corinthians, né? Mas sabemos que o futebol é jogado, então tem que jogar amanhã, fazer a parte amanhã aqui dentro de casa e aí levar um bom resultado para São Paulo para jogar com mais tranquilidade, esperar o Corinthians ir para cima com tudo, mete um gol ali, gol do K9, né? E aí faz o K e bora eliminar o Corinthians mais uma vez da Copa do Brasil, se tudo der certo. Amanhã estarei lá torcendo e vamos ver, né? Vamos aí pro rumo ao hepta. Tô muito confiante, pessoal. Agora, aí passando Cruzeiro e Fluminense, uma possível final de Cruzeiro e Fluminense, aí é um pouco mais difícil, né? O Fluminense tem um time hoje bem mais organizado que o Corinthians, mas também o Cruzeiro tem total chance de passar pelo Fluminense também. Vamos ver. Boa sorte para nós amanhã, né? E tudo vai dar certo e que as propostas que for vir a chegar, que chegue com valores que realmente vale a pena vender, né? Vender uma hora tem que vender, mas que venda pelo preço justo. Um grande abraço, fiquem com Deus, fui!